a orquestra sinfônica jurídica aplicada no direito. A orquestra sinfônica jurídica, ela tem o regente, ou seja, o maestro, os componentes, cada qual com a partitura para acompanhar a inviolável orquestra sinfônica jurídica. Se algum dos componentes não acompanhar a orquestra sai do ritmo, perde o seu compasso, não obedece à sua junção e, com isso, o promotor de justiça não consegue enxergar o vício processual e o advogado, com o aturado labor de estudos especializados, memória sempre lúcida para pré-questionar a nulidade, não sendo esta uma nulidade relativa, mas sim uma nulidade absoluta. Podemos analisar com a devida acuidade que tudo começa no local do crime. E quando há o crime, então tem que haver a preservação da cadeia de custódia com todos os elementos que têm que ser colocados em invólucros, e o perito que pegar no elemento com a luva não pode ser a mesma luva, porque senão há quebra da cadeia de custódia e há o pré-questionamento desta nulidade que será insanável caso o magistrado não acatar. Neste viés, nós podemos observar também o levantamento jurídico topográfico das investigações encetadas pela autoridade policial que preside o competente inquérito. E, após a realização do levantamento jurídico topográfico, vai ser realizado o solo jurídico. Depois do solo jurídico, com a devida paridade para a defesa e acusação, pré-questionar e acompanhar a perícia, então a autoridade policial vai fazer a fundação jurídica e, após a fundação jurídica, conclui o inquérito e envia ao Ministério Público detentor do custos legis, isto é, o domínio da ação, para posteriormente rejeitar ou ofertar a denúncia. E o juiz, mediante duas faculdades, isto é, a do livre convencimento e das máximas da experiência, deve só pesar e instaurar o processo ou rejeitar a denúncia ofertada pelo Ministério Público. E se caso, no transcorrer da marcha processual, o advogado, com o devido adestrado conhecimento, detectar esse vício insanável, então ele pode fazer a interposição do recurso em sentido estrito, se houve o problema de algum exame pericial que foi completamente contraproducente ao regime que deveria ser realizado. Então, se houve esse vício insanável de uma perícia totalmente mal feita, muitas vezes a perícia é apenas uma reprodução de segmentos obsoletos, como se fosse o molde da confecção, o molde das indústrias automotivas e o molde também da perícia, o molde também da magistratura, do Ministério Público. Mas a pessoa tem que ter, o operador do direito, uma visão meteórica, para numa visão meteórica, dentro da teleologia, enxergar além de. Sim, então ele completamente inibe o avanço da promotoria em ter a carta coringa para poder dar o checkmate. Então essa inibição, ela deixa o promotor de justiça totalmente apoucado, porque não tem aquele vasto arsenal de conhecimento, não só o conhecimento jurisprudencial,
doutrinário, pericial, mas também o arcabouço de um conhecimento multidisciplinar da filosofia, da psicologia, da literatura, da física quântica, da matemática, porque essa multidisciplinariedade faz com que a pessoa possa realmente fazer com que o direito se adeque, e nessa adequação, aliada à filosofia, como também ao próprio Arthur Schopenhauer, com a dialética erística, com seus estratagemas, em que a pessoa distorce a tese e depois ataca a distorção, então a pessoa fica completamente desarticulado na arte de fazer perguntas de Arthur Schopenhauer, que é a chamada dialética socrática, como também as homonímias, uma homonímia sutil, uma palavra com dois sentidos, e nisso saber como fazer, aliada à parte técnica pericial, como também ao entendimento doutrinário, saber como utilizar no momento adequado com a devida criatividade, porque se você tem a criatividade, então você pode muito bem criar a sua tese, porque você é um criador de valores, você não é um descobridor de fatos. É nisso justamente que existe a diferença entre o homem erudito e o homem sábio, porque o erudito é um descobridor de valores, não, é um descobridor de fatos. E o sábio não é um descobridor de fatos, mas é um descobridor de valores. Então, justamente aí é que há o divisor de águas. E nesse divisor de águas, podemos trazer da galeria dos notáveis célebres doutrinadores, como também célebres filósofos, célebres sociólogos, para que o direito ele possa cada vez mais crescer, ele possa cada vez mais exalar o seu bom perfume, para que o direito possa ser sempre a ciência que abarca a universalidade deste conhecimento que se torna cada vez mais glamuroso, porque o direito é glamuroso, porque o direito é nobre, e sendo nobre, a ciência, só o sábio dele pode desfrutar. E nessa maneira de desfrutar o direito é que embebemos dessa água de um poço artesiano, em que todas as pessoas se encontram ávidas cada vez mais em encontrar além da própria lei, para que o direito possa ser cada vez mais justo e a sociedade com uma maior equidade.